Olá, amigos, como vão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, porque hoje nós vamos dar continuidade a esses vídeos sobre explicações sobre alguns temas bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre as três fases da salvação, que é justificação, santificação e glorificação. Nós vamos ver o que é necessário para que o homem seja salvo. É claro que precisamos passar por esses processos: justificação, santificação e glorificação. A justificação é aquilo que Jesus fez por nós. Está no passado. Ele já fez. Romanos capítulo 5, versículo 1, mostrando um processo passado, o apóstolo Paulo diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus não porque eu fiz alguma coisa, porque a fé que eu adquiri em Cristo através do seu sacrifício é otorgado a mim a justificação. Então eu sou justificado não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez. Agora, para saber o que é justificação, é necessário sabermos qual é a nossa condição de ser humano diante de Deus, perante Deus. Então nós temos algumas condições aqui e uma recompensa. Primeira condição está em Romanos 3, versículo 23. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Romanos 3, versículo 23. O apóstolo diz assim, Romanos 3, versículo 23. Pois todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Em outras traduções, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. De acordo com Paulo, quantos pecaram? Todos. Todos pecaram. E se pecaram, carecem da glória de Deus. Essa é a primeira condição. Segunda condição está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Olha que o sábio Salomão diz, é a segunda condição diante de Deus, como nós somos. Versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que não faça o bem e que não peque. Então não adianta, você pode ser um bom pagador de impostos, um bom cidadão, um bom patriota, faz tudo certinho. Não mata ninguém, não rouba, não faz nada de errado. Eu pensava assim, antes de conhecer tudo isso. Mesmo assim, aqui está dizendo, você pode fazer o bem, mas você não deixa de ser pecador. Você não deixa de pecar por causa disso. Segunda condição, não há um justo sequer. E a terceira condição, e última condição, que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9, vai nos mostrar a terceira condição nossa diante de Deus. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração é mau por natureza. Eu não conheço o meu coração. Eu não conheço nem a mim. Meu coração me engana. Quantos de nós não fazemos planos no começo do ano? Vou emagrecer, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Chegando no final do ano, quantos conseguem cumprir essas promessas? Nós não conhecemos. Só Deus conhece o nosso coração. Por isso que a Bíblia fala, enganoso é o coração. O coração pode nos levar por veredas perigosas, né? Então, diante de tudo isso, nós temos uma recompensa. Ora, se todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, e o nosso coração é mau, então tem que ter uma recompensa diante de Deus. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. É dito assim: porque o salário do pecado é a morte. Qual é a recompensa? Diante de Deus, a morte. Que morte é essa? É a morte eterna.
é a morte, a morte que Jesus morreu na cruz em meu lugar. Ele morreu para que eu não morra ela. Então você consegue entender como Deus lidar com o pecado e pecadores diante dele? Nós somos todos pecadores. Mas o texto de Romanos 6:23 não para aí, tem uma vírgula. E diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Isso chama-se justificação. Agora vejamos Deus resgatando quem deveria morrer. Romanos 5:8 e 9 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira? O julgamento. O juízo final. Todos passaremos por um juízo, por um tribunal celestial. Você querendo ou não, você aceitando ou não, vamos ter que passar. Tanto aqueles que irão se salvar, quanto aqueles que irão se perder. Agora, aqueles que irão se salvar são livrados do juízo, porque aceitam o sangue de Jesus. Agora, tomemos um cuidado. Na justificação, a lei não tem valor algum. Não tem valor nenhum na justificação. Então, nós podemos dizer que se Jesus morreu na cruz, Deus morreu? Sim, Atos 20:28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Deus morreu? De acordo com o apóstolo, diz que sim, porque se o verbo se tornou carne e habitou entre nós, que é Jesus que se tornou homem, ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. E ali na cruz nós vemos a humanidade dele morrer. Então, o sangue de Deus comprou a sua igreja. E nós somos justificados mediante esse sangue. Na justificação, aceitamos a Cristo somente como Salvador. Tá ok? Somente como Salvador. Não como Senhor. Na justificação não aceitamos Cristo como Senhor, mas como Salvador. Maria Madalena apareceu diante de Jesus cheia de pecados. Ela era uma mulher adúltera. Mas o que foi que Jesus disse para ela? Eu não te condeno. Zaqueu também, que era ladrão, era cobrador de impostos. Jesus disse para ele: hoje a salvação veio a esta casa. Quem que entrou na casa de Zaqueu? Jesus. Quem é Jesus? A salvação. Ele não olhou para o passado pecaminoso de Zaqueu. Zaqueu ali foi justificado. Depois temos Dimas, que era aquele bom ladrão, as pessoas falam, né, que estava do lado de Jesus na cruz. Jesus disse: estarás comigo no paraíso, porque ele fez um apelo para Jesus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus prometeu que ele estaria com Jesus no paraíso. Para o paralítico de Cafarnaum, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Isso é justificação. Agora, como fica a vida do pecador na justificação? Agora o quadro muda. Vamos ver como fica a nossa vida diante de Deus na justificação, quando eu aceito o sangue de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por mim, o chamado aceitar Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. E essa é uma frase muito forte. Isaías 43, versículo 25, diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Olha, que poderosa promessa. Você ser pecador diante de Deus, você aceitá-lo como Salvador, e aí Jesus olha para você, Deus olha para você, e você fala: mas Senhor, eu sou cheio de pecado. Ele fala: eu não me lembro. Isso é maravilhoso. Isaías 44, 22, olha como fica a nossa vida diante de Deus depois. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Olha como eu fico agora.
Eu era coitadinho ali, estava perdido, não tinha condição nenhuma. O salário do pecado é a morte, e agora Deus começa a me elevar, me colocar lá em cima. Desfaça as tuas transgressões. E Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai fechar. Olha o que diz Romanos 1, versículo 8. Aliás, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá certo? Para os que estão em Cristo Jesus. E quando nós lemos João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 10, versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso aqui é fé, isso aqui é graça, isso aqui é justificação. Tá certo? Então, como fica a vida do pecador na justificação? Deus dos nossos pecados não se lembra, desfaz as nossas transgressões, nenhuma condenação há, e nós somos feitos filhos de Deus, mas somente aqueles que creem. Quando nós nascemos criaturas de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus, ele nos adota como filhos quando nós cremos e aceitamos o sangue derramado na cruz. Bom, e a lei? Qual é o papel da lei? A lei não tem valor algum. E Paulo diz isso em Gálatas 2,16, dizendo assim, na justificação. Cuidado, eu não estou dizendo que a lei não deve ser guardada. Eu estou dizendo que a lei não tem valor algum aqui, na justificação. Diz assim Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aí muitos podem pensar, poxa, então por que vocês adventistas guardam a lei se nós somos justificados simplesmente através da fé em Cristo? Só que o estudo não acabou ainda, tem mais dois processos para nós chegarmos à salvação, no final, não é? 3 passos. O primeiro é a justificação. Então, qual é o papel da lei? A lei, se ela não tem papel de justificar ninguém ou de salvar ninguém, qual é o papel da lei? Ora, o papel da lei está em Romanos 3, versículo 20. Ela existe e ela tem um papel. Romanos 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. De novo. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Entenderam? Então, a lei não salva. O papel da lei não é salvar. O papel da lei é condenar, é mostrar o pecado. Entenderam? Vou dar um exemplo aqui. Você tem 3 bacias assim diante na sua frente. Uma bacia tem barro, na outra tem água e na outra tem o espelho. Aí, digamos que o barro é o pecado. O barro é o pecado. A água é Jesus. E o espelho é a lei. Aí eu pego o barro, sujo o meu rosto. Aí apareço diante de alguém. Eu não estou vendo o meu rosto. Alguém vê meu rosto e diz assim, Paulo, o seu rosto está cheio de barro, o seu rosto está sujo, ou seja, você está em pecado. Aí eu falo, como assim? O que é que eu vou precisar para me ver como pecador? Para reconhecer que eu estou sujo? Eu preciso da água ou do espelho? Do espelho. O espelho é a lei. Aí eu pego o espelho, puxa vida, realmente eu estou sujo. Aí eu pego o espelho e começo a esfregar na minha cara para ficar limpo. Eu vou conseguir me limpar com o espelho, com a lei? A lei vai conseguir limpar o meu pecado? Não, claro que não. Vai sujar mais ainda. Eu preciso da água. A água que é Jesus. Então eu pego a água, venho e lavo o meu rosto. Agora, como é que eu vou saber que meu rosto está limpo? Agora eu pego o espelho. Então o espelho agora entra aqui.
Aí eu olho, então o espelho mostra que eu estou limpo. Então o que é que a função da lei? É apontar se você pecou ou não. Esse é o papel da lei. E daqui a pouco nós vamos ver que ela entra sim no plano da salvação, mas não no processo de justificação. Então vamos para o segundo processo. É a santificação. E, irmãos, é justamente esse processo que muitas pessoas pulam. Infelizmente, 99% da cristandade no mundo pula esse processo, o segundo processo. Eles acham que estão justificados e já querem pular para a glorificação, já querem ser salvos. Não querem passar pelo processo de santificação. Por quê? O processo de santificação é um pouco doloroso. E poucos entendem isso. Se a justificação é aquilo que Jesus fez por nós, a santificação é aquilo que Jesus faz em nós. Se a justificação é um processo passado, a santificação é um processo presente. Está em andamento até hoje. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha aqui, Paulo escrevendo para os Hebreus. Nós temos que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, porque por causa do linguajar, não é? Dos textos. Capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se na justificação eu aceito Jesus como Salvador, na santificação eu aceito Jesus como Senhor. Ora, se eu aceito ele como Senhor, isso vai envolver um processo de obediência. Lembra? O senhor do engenho. Ora, o senhor, o meu patrão, ele é meu senhor. Isso significa que você obedece a ele, às ordens dele, às regras dele. Tá certo? Então agora o processo começa a mudar. Lembremos, Maria Madalena, Jesus disse assim: eu não te condeno. Vai. Ele disse, eu não te condeno. Mas logo em seguida, Jesus deu um aval para ela continuar pecando. Ou seja, que pecado que ela cometeu? Ela transgrediu a lei. Lembra do espelho? A lei. Ela transgrediu o 7º mandamento. Mas Jesus não viu isso, não a culpou por isso. Ele aceitou ela como sua filha, porque conhecia o seu coração. E ele aceitou. E disse, eu não te condeno. Mas ele não deu um aval para ela continuar sendo mulher adúltera. O que foi que ele disse logo em seguida, quando despediu Maria Madalena? Ele disse, vai e não peques mais. Ou seja, Maria, vá e não transgrida mais o 7º mandamento. Vá e não transgrida mais a lei. É isso. 1 João 3, versículo 4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o que Maria Madalena fez ali? Ela havia transgredido os mandamentos de Deus. Você pisou em um, você pisa em todos. Então ela transgrediu. E agora Jesus despede ela, perdoa ela, mas manda ela de volta para onde? Para a lei. Então agora entra o processo da obediência à lei. No processo de santificação, a lei tem poder salvífico? Sim. Como não? Claro que tem. Como é que eu vou aceitar o sacrifício de Jesus e depois eu vou falar para Jesus, mas não venha dizer o que eu tenho que fazer? Não venha me impedir de fazer as coisas que eu fazia. Não, tem que ter uma mudança de vida. Então ali existem 10 regras que nos protegem contra o mal, que é a lei. A lei, nós chamamos de lei moral. Na santificação aceitamos a Cristo como Senhor, porque é um processo contínuo. Olha que 1 Pedro 1, versículo 2 diz, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação no Espírito para a obediência. Por isso que a lei entra. Então é agora que entra a lei. O que Gálatas diz lá? Ninguém será justificado mediante as obras da lei. Ninguém será justificado perante a lei.
Ninguém será justificado perante a lei. Repeti 3 vezes, porque o texto que nós vamos ler agora, ele fala o contrário. Ora, vai parecer aqui uma contradição, mas quem escreveu Romanos 2,13 foi o mesmo apóstolo que escreveu Gálatas 2,16. Romanos 2,13. Se em Gálatas a lei não justificava, olha o que Paulo diz aqui para os romanos. Capítulo 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ué, e agora? Como entender isso? Para os Gálatas, Paulo diz, a lei não justifica. Para os romanos, Paulo diz, a lei justifica. E agora? Com que ficar? Tem algumas pessoas que transgridem a lei, acham que pegam um texto seletivo, o texto de Gálatas 2,16 diz, está vendo? Eu não preciso guardar a lei porque eu sou justificado mediante a fé. E esquece esse aqui. Então, existe algum erro nos textos? Não. Os 2 textos estão corretos. Nós temos que entender o que é que Paulo escreveu, para quem escreveu, quando ele escreveu, o que estava acontecendo quando ele escreveu isso. Os Gálatas eram judeus convertidos ao cristianismo. E pelos seus pais ali ensinarem sobre a Torá, sobre o papel da lei, o valor da lei, a lei, para eles a lei era tudo. Eles beijavam a Torá na igreja, eles beijavam a lei, para eles a lei era tudo. E Paulo, quando eles aceitaram a lei, eles colocaram a lei no primeiro patamar e Jesus no segundo, embaixo. E Paulo, vendo isso, falou assim, peraí, vocês estão errados. Se vocês pensam que beijando a lei, que observando a lei, que a lei, se vocês pensam que isso vai justificar vocês, vocês estão perdidos, porque vocês não vão conseguir favor nenhum diante de Deus observando a lei, olhando para o mandamento, não vou fazer isso aqui, não vou fazer. Então a lei ali, para eles, era a justificação. Paulo disse, não, o que vai justificar vocês é Jesus. Mas em nenhum momento Paulo disse que era para eles não guardarem mais a lei. Ele só disse que a lei não iria justificá-los por causa disso. Agora vamos viajar para Roma, para mostrar o que foi que Paulo disse para os cristãos em Roma. Quando os cristãos em Roma se converteram, muitos romanos ali se converteram ao cristianismo, eles se apaixonaram tanto por Jesus, que o que eles fizeram com a lei? Se esqueceram da lei. Quiseram pisar na lei. Aí Paulo ali fala, peraí, vocês estão ao contrário, eu já tive problema com os Gálatas, agora vou ter com vocês também? Quer dizer que porque vocês acham que vocês tiveram fé, vocês aceitaram a graça de Cristo, vocês vão anular a lei? De maneira alguma. Não façam isso, porque os simples ouvidores da lei não serão justos, mas os que praticam a lei. Aí quando você vai para o capítulo 3, versículo 31, Paulo confirma dizendo assim, anulamos, pois, a lei pela fé? E o mesmo apóstolo responde, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Está resolvido, irmãos? Agora, existe contradição? Não. Nós temos que entender por que ele escreveu aquilo para os Gálatas e agora por que ele escreveu isso para os romanos. Então ele está dizendo para os romanos, vocês querem anular a lei só porque vocês têm fé? Vocês aceitaram Jesus como Salvador? Acabou a lei, isso é coisa de judeu, é coisa do Antigo Testamento, é coisa do passado? Não, de maneira nenhuma. Não façam isso. Confirmem a lei. Vocês aceitaram a Jesus, agora confirmem a lei. Sejam obedientes. Isso é processo de santificação. Mas o próprio Deus, em Oséias 8, versículo 12, já predisse aqueles que iriam rejeitar a lei. Não somente naquela época, mas principalmente nos dias de hoje. Preditos que rejeitariam a lei. Está escrito em Oséias 8, versículo 12. Deus diz, embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, esse seria como coisa estranha. Tem muitas pessoas que rejeitam a lei de Deus, e falam, como assim? Vou guardar 10 mandamentos? Na verdade, eles aceitam os mandamentos, mas aceitam 9. Não aceitam o 4º mandamento.
Mas o quarto mandamento faz parte da lei, viu? Deus não escreveu 9 mandamentos para a humanidade e um para os judeus. Quando o sábado foi instituído, não existia judeu. Vocês sabem disso. Lá no Éden, né? Muito bem. Então aqui Deus fala, mesmo que eu escreva a minha lei em 10.000 palavras, mesmo assim para muitos ia ser coisa estranha. Então Deus colocou 10 mandamentos. E as pessoas não aceitam. Coisa tão simples. Imagine se fosse 1.000 preceitos. Agora, os desobedientes que não aceitam o processo de santificação, guardando a lei, eles serão desligados da videira. Jesus diz em João capítulo 15, versículos 5 a 10. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e queimam. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então isso aqui é dito no contexto dos 10 mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui? Ele é uma árvore, ele é um tronco. Aliás, para que muitos não sabem, a palavra fé significa segurar no tronco. Parece estranho, mas é verdade. Jesus disse, sou a videira e vocês são os ramos. O que Jesus é? Jesus é o tronco. Os galhos estão seguros aonde? No tronco. Então, fé, segurar no tronco. Então, os galhos estão ali. O que alimenta os galhos para que os galhos produzam frutos é o tronco. Então, se você cortar o galho estiver cheio de fruta, você corta o galho e ele cai no chão, 2, 3 dias, se você passar ali, o fruto está murcho, secou. Por quê? Porque ele foi desligado da videira. O que Jesus diz aqui? Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer em mim, como o galho no tronco. Então, o que faz com que nós fiquemos ligados ao tronco é a obediência. Eu aceito pela fé e agora através da fé eu produzo fruto. E o fruto só pode vir através da obediência. Obediência a quê? A lei de Deus. Aí muitos dizem a lei foi abolida. Muito bem. Vamos dar um outro exemplo aqui. Eu estou levando a minha esposa para o médico porque ela está para dar à luz e eu tenho que chegar logo no médico, ela estava sentindo muita dor, muitas dores. Aí eu vou com o meu carro, aí tem um radar na minha frente. Eu não vou me preocupar com o radar nessa hora, que multe, eu passo. O radar não sabe que eu estava em emergência, ele é uma máquina. Ele tirou a foto do meu carro ali. Então, dali 15 dias, chega na minha casa uma cartinha. Você foi autuado, né? E você tem um prazo para recorrer. Eu quebrei a lei. Ou seja, a lei de trânsito foi transgredida. Eu transgredi a lei. E realmente, eu transgredi. Se a lei diz 60 eu passei a 70, eu transgredi a lei. Aí eu recebo uma cartinha. Só que aí eu tento me justificar. Eu vou agora me justificar. E eu tenho por que me justificar. Eu vou ao hospital, pego um comprovante que eu estive com a minha esposa naquele dia, não prestando um socorro, numa emergência, e apresento diante do delegado do Detran e faço o meu recurso. Então o delegado vai analisar aquilo ali e vai ver, realmente, ele está justificando a sua falta. A sua transgressão da lei está justificada. Então a minha penalidade ela é anulada. Eu justifiquei. Muito bem. Mas o que o delegado faz? O delegado ele manda tirar o radar de lá, porque eu consegui justificar, ou o radar vai continuar lá, e se eu passar de novo, ele vai me multar de novo. Entenderam? A lei continua, irmão. A lei não vai ser abolida por causa disso, porque eu fui justificado. Ela vai continuar. Eu simplesmente consegui. Então, quando eu aceito a Cristo, eu sou justificado. Mas a lei continua. O que Jesus disse para Maria Madalena? Vai e não peques mais. Ele não disse para ela continuar pecando. Ele não deu aval para ela transgredir a lei. A lei continua. É isso que as pessoas não conseguem entender.
acreditam que nós guardamos a lei, porque a lei, nós beijamos a lei, que a lei vai nos salvar. De maneira alguma, nós não guardamos o sábado para ser salvos, não guardamos a lei para ser salvos. Nós guardamos porque nós já fomos salvos. Em resposta a essa tamanha salvação, por amor a Deus, eu obedeço a Ele. Não é isso? E é isso que 1 João 5, 2 e 3 diz. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. 1 João 5, 12 e 3. Agora, o que eu ganho guardando os mandamentos de Deus? O que é que eu ganho? João 14, 15 a 17, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muito bem. Se você, Jesus está dizendo que não é guardar os mandamentos para depois amar. Primeiro vem a fé, depois vem a lei. Então ele diz: se você me ama, se você me aceita, você me ama, então agora você vai ter que provar. Como? Guardando os meus mandamentos. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Tá certo? Tá bom, Senhor. Aí eu pergunto para Deus assim: tá, Senhor Jesus, o que é que eu ganho com isso? Aí o versículo seguinte diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracletos, Consolador, um advogado, né? O Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quem é que recebe o Espírito Santo? Aquele que fica falando em línguas ou aquele que obedece aos mandamentos? Aquele que obedece aos mandamentos. O dom de línguas é um dom do Espírito Santo, dado para ocasiões especiais, para a pregação do Evangelho, para pessoas de línguas diferentes. Sai uma outra história, sai uma outra. Podemos fazer até depois um estudo sobre o dom de línguas verdadeiro e o falso. Então, no processo de santificação, eu tenho que guardar os mandamentos de Deus. Agora chegamos ao final, ao processo de glorificação. Se justificação é aquilo que Jesus fez por mim, que é um processo passado, santificação é aquilo que Jesus faz por mim, processo presente, a glorificação só pode ser um processo futuro, aquele que Jesus fará por mim. Fez, está fazendo e fará. É um processo futuro. Mateus 25, 34, ele diz: quando na volta de Jesus nós estivermos diante da cidade santa no céu, após irmos para o céu, ele abre as portas de pérola da cidade santa e diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entendeu? Isso aqui nós só vamos conseguir quando? Na glorificação, na manhã da ressurreição. E quando chegaremos a essa fase? Filipenses 3, 20 e 21 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Glorificação. Nós teremos o corpo semelhante ao corpo de Cristo. Então, glorificação é compartilhar com Deus sua glória, sua imortalidade, sua imagem e seu corpo. Isso é glorificação, tá certo? Na justificação, Jesus disse: eu não te condeno. Na santificação, Jesus está dizendo: vai e não peques mais. Na glorificação, Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai. Um dia, queridos irmãos e amados, Deus irá reunir o seu povo em um só lugar, com um só pensamento, com uma só doutrina, crendo em um só Deus, tendo um só pastor, um só rebanho. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial está chamando homens e mulheres para que se unam a esse rebanho, aceitando não somente a justificação, mas a santificação, para que possamos ser glorificados. E Apocalipse 14, 12, eu quero terminar com esse texto que diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Queira Deus que você passe a fazer parte daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém a fé em Jesus. Lembre-se, para sermos salvos, precisamos ser justificados. Já fomos. Mas agora precisamos ser santificados para que possamos ser glorificados. E que Deus abençoe você e até a semana que vem com mais um vídeo.